E aí galera, tudo beleza? Sou eu aqui de novo, Anderson Fernandes, mais conhecido como Burns. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês nessa palestra bônus do Bootstrap. Tá? Para quem não viu a minha outra palestra ainda, eu sou graduado em processamento de dados pelo Sesumar, estudei aqui em Maringá, no Paraná, sou especialista em comércio eletrônico, atualmente faço um mestrado em informática e sou coordenador de um curso de sistemas para a internet na Faculdade Alfa de Moarama e tenho uma empresa que se chama Unity Tecnologia e Informação. Tá? Eu trabalho com web desde 98, desde muito tempo atrás, quando o modem ainda tinha aqueles modemzinhos discados, modem 28.800, 33.600, a internet não era tão rápida como é hoje, né? Era um mundo totalmente diferente. E além de ter essa empresa, onde eu tenho parceria com Compra Canibal, que é a parceria junto com o Mundo Canibal, é a loja oficial do Mundo Canibal, nós temos também a parceria com a loja do Vida de Programador, que você já deve ter ouvido falar também, a loja do Vida de Suporte e a loja do Universo Zumbi, que se chama Loja Zumbi. Então nós temos vários e-commerces também, eu trabalho com essa parte de e-commerce, tanto a parte de desenvolvimento quanto a parte de manutenção, logística, distribuição dos produtos e até fornecimento de alguns desses produtos aí, tá? Então só para vocês conhecerem aí um pouquinho do que eu faço. Mas só que a gente vai falar bem rapidamente hoje do Bootstrap, tá? Bootstrap é um framework para front-end, para você poder desenvolver aí layouts para o seu site, layouts para o seu sistema, tá? Vou passar aqui rapidinho, tá? Mas só para você conhecer, né? Como essas palestras, esses mini cursos são palestras básicas, então eu vou passar um pouquinho para você do que é um framework. Segundo Fayad Smith, framework é um conjunto de classes que colaboram para realizar uma responsabilidade para um domínio de um subsistema de aplicação. Na verdade, o que ele é? Ele é como se fosse uma biblioteca escrita em uma determinada linguagem, pode ser em PHP, JavaScript, Java, .NET, tá? Que ele é feito para colaborar com o desenvolvimento. Então a pessoa ela escreveu essa biblioteca, onde você vai utilizá-la para poder estar fazendo o seu sistema, escrevendo normalmente menos e fazendo reutilização de código, para que você faça tudo mais rápido e sem ter muito problema. É uma coisa um pouco mais fácil. Para isso você tem que ter um certo conhecimento na linguagem que você vai trabalhar, né? Por exemplo, existem frameworks destinados a várias tecnologias. No PHP, por exemplo, a gente tem o Zend, tem o Cake, tem o Symfony. Baseados em JavaScript, nós temos o Prototype, o jQuery. Para Java, nós temos o Spring, o Hibernate, JSF e assim por diante. Então, são vários frameworks para vários tipos de linguagens diferentes existentes na internet, tá? A tradução literal de framework seria arcabouço, mas normalmente a gente não usa essa tradução, tá? Imagina também você falando que você vai usar o Zen de arcabouço também, ia ficar meio esquisito, né? Então é melhor aí a gente estar utilizando realmente a palavra framework, a gente quase não usa a tradução dela, tá? Agora já o desenvolvimento front-end é o que? É a apresentação visual do seu site ou do sistema. Antigamente, quando eu comecei a mexer com Web 98, não existia tanta beleza nos sistemas como existe hoje. Antigamente a gente dizia que o sistema tinha que ser funcional. Ele tinha que funcionar, né? Tinha que fazer aquilo que ele era destinado. Então, por exemplo, um sistema para cadastro de produto, ele deveria cadastrar o produto, não deveria ter aquela beleza, até porque naquela época ninguém caprichava muito nas coisas, era uma coisa mais assim, antiga, rebuscada, né? Mas hoje já é um pouco diferente, por quê? Porque as pessoas tendem a puxar um pouco mais com a beleza, tá? Aí o exemplo do Steve Jobs, né? Steve Jobs sempre fazia os seus sistemas, até hoje o iOS e o macOS X são sistemas belos, né? Sempre bonitos e além também dos hardwares que ele utiliza, o iPhone, o iPad, são aparelhos mais bonitos, né? Bem mais caprichados, o que não acontecia muito antigamente, tá? Então hoje o pessoal liga assim, muito para o layout, para o design da ferramenta que você está mexendo. Inclusive, quando a gente fala em dispositivos móveis, em aplicativos para dispositivos móveis, isso pode definir o sucesso ou não do seu aplicativo. Por exemplo, se você for na App Store
ou então na Google Play, ou no Windows Store, você vai perceber que acontece o quê? Vai ter um monte de aplicativo igual. Normalmente aquele que é mais bonito, ou então tem, assim, ficou mais famoso, é aquele que é mais baixado, né? Então, por exemplo, você vai procurar ali um aplicativo para tirar foto, você vai encontrar o Instagram, vai encontrar mais 100 aplicativos parecidos com ele. Ah, mas por que o Instagram fez tanto sucesso assim? Talvez pelo seu layout, talvez pela sua usabilidade, ele é fácil de utilizar, acessível, ele já, né, você já compartilha as fotos que você tira ali com o Facebook, com o Twitter, etc. Tá? Então o que acontece? Às vezes o layout dele pode ter determinado sim o sucesso desse tipo de sistema, tá? E também a usabilidade, que ela é aliada a todo o resto, tá? Então o que acontece? Normalmente um site, quando a gente fala um website, ferramenta para web, ele é criado com uma linguagem de marcação que a gente chama de HTML, o Hypertext Markup Language. E tem também uma linguagem de estilos, que é o CSS, onde normalmente a gente faz a formatação do HTML. O HTML ele guarda ali, por exemplo, a estrutura do seu site, o CSS vai formatar essa estrutura. E normalmente a gente vai utilizar uma outra linguagem de script chamada JavaScript, que é uma linguagem side client. Ela fica do lado do cliente, ela é executada no navegador. Então, ela é uma linguagem rápida, né? E já existe há muito tempo e hoje tem ganhado muita visibilidade com Node.js, com AngularJS, com jQuery e várias outras ferramentas. Tá? Então, normalmente a gente utiliza, pelo menos um desenvolvedor front-end, normalmente ele tem conhecimento da linguagem HTML, no CSS, no JavaScript e alguns frameworks, pelo menos o conhecimento básico. Né? E o Bootstrap, o que é o Bootstrap? O Bootstrap foi criado em 2011 por Mark Otto e Jacob Thornton, está escrito errado aqui no meu PPT, mas é 2011, tá? Enquanto eles ainda eram do Twitter, tá? O Twitter você deve conhecer, aquela rede social, aquele microblog, né? Que existe, é muito famoso, muita gente tem cadastro no Twitter, e ele é um framework de user interface, é para interface com o usuário. O que acontece? Como eu disse para vocês no começo, antigamente ninguém ligava muito para essa parte visual. E tem muito programador, inclusive, que nem gosta de fazer essa parte visual. Ou então ele não leva jeito. Tem programador aí que o cara vai tentar desenhar em um círculo, sai um quadrado. Vai desenhar um quadrado, não consegue desenhar alguma coisa bem feita. E também não leva jeito, não tem conhecimento, por exemplo, de cores para ficar utilizando. Ele vai colocar lá, às vezes, um fundo azul e uma bordinha vermelha. Vai ficar uma maravilha, né? A coisa mais linda do mundo. Tá? Ou então vai escolher lá as cores da camisa do seu time, né, do Fluminense, que é tricolor, ou então do Grêmio, que é tricolor também, e às vezes nem sempre essas cores vão ficar bonitas no sistema. Tá? Então, muitas vezes o programador ele não leva jeito ou não gosta realmente dessa área de layout. Por isso que existe o front-end e o back-end. Tá? Essa user interface do Bootstrap, ele funciona com JavaScript, com CSS e até com ícones. Ele já vem com um conjunto de ícones pronto para que você utilize no seu sistema. Por exemplo, você colocar um ícone de um disquete num botão de salvar, um ícone de uma lupa num botão de buscar, um X ou então uma lixeira num botão de excluir, de um jeito bem fácil. O bacana é que ele também é open source. Ele funciona com HTML5 e CSS3, então ele é bem atual. Ele tem um sistema de grids que eu vou mostrar para vocês entenderem como funciona esse sistema de grids, tá? Para layouts responsivos. Ele tem vários componentes CSS e vários plugins em JavaScript que funcionam junto. E ele também funciona junto com jQuery, tá? Tem vários plugins que dependem do jQuery para funcionar. O jQuery é outro framework baseado em JavaScript, né? Também feito para que você aí escreva menos e faça mais, como é o lema deles, tá? O Bootstrap 3 ele tem um design responsivo. Você pode fazer sites e sistemas responsivos. Isso quer dizer o quê? Que vão se adaptar à tela de diversos aparelhos, né, de diversas resoluções. Ele tem um CSS customizável. Na própria página do Bootstrap você pode customizar esse CSS. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso. Ele utiliza Media Queries e Media Types para a parte responsiva. Tá? É multiplataforma, então, porque ele funciona em desktop, em tablets, smartphones. E ele tem também ampla documentação. No próprio site do Bootstrap você vai encontrar muita coisa bacana para que você consiga aí estar utilizando como documentação e aprender um pouquinho dele, tá? Bom, como funciona? O site do Bootstrap é o getbootstrap.com e você vai fazer o download de um arquivo padrão onde ele vai ter
três pastinhas, uma pasta CSS, uma pasta JS ou JS e uma pasta fontes. Tá? Nessa pasta CSS vão estar os arquivos de formatação, as folhas de estilo. Tá? No JS vão estar os arquivos do Bootstrap, mais os arquivos JavaScript que são necessários para alguns componentes. E na pasta fontes existe um conjunto de fontes em TrueType, SVG e etc. Tá? Que ele vai fazer uso para você poder estar utilizando os ícones no caso do Bootstrap. Você também vai necessitar para alguns plugins ali na pasta JS fazer uso do jQuery. Então você vai ter que baixar o jQuery à parte lá no site, tá? Do jQuery mesmo, e colocar dentro da pasta JS e estar inserindo dentro do seu projeto. Bom, como vai funcionar? Aqui tem estrutura básica de um HTML, né? Onde nós temos ali as tags, o HTML, o head e o body, tá? O cabeçalho e o corpo. E nós vamos colocar normalmente as tags necessárias para funcionamento do Bootstrap ali no head, tá? Lembrando que esse arquivo você vai ter que salvar na pasta onde estão salvos os demais arquivos. Tá? Se você salvar numa pasta separada, provavelmente ele não vai funcionar. Então nós temos um link ali, primeiramente na linha 8, um link para o CSS, onde você está carregando o CSS bootstrap.css. Por que ele tem o CSS na frente? Porque aquele arquivo está dentro de uma pasta chamada CSS. Então a gente sempre tem que lembrar que se o nosso arquivo estiver dentro de uma pasta, você tem que referenciar ela também. A mesma coisa na parte de baixo, tá? Eu tenho inserindo, por exemplo, o arquivo do Bootstrap, que está dentro de uma pasta JS, e também um arquivo jQuery, tá? Um arquivo do jQuery, a versão 1.11. Além dessas tags, nós também podemos utilizar a viewport, tá? Que é para determinar algumas configurações para dispositivos móveis. No caso aí, ele tem um exemplo onde nós temos o Widget ou Widget Device, tá? Onde ele vai definir qual que é o tamanho do layout da tela. No caso ali está o Device Widget, que é o tamanho e a largura do dispositivo que ele está abrindo. Então, se você abrir um dispositivo 800 por 600, ele vai abrir a largura 800, tá? Ele também tem rate, se você precisar, e ali ainda tem um User Scalable, tá? Que ele está como no, tá? No caso, o cara não vai poder dar um zoom na tela, ele não vai conseguir dar o zoom, utilizar o zoom ali da tela touchscreen, tá? Além disso, ele tem um Initial Scale, que você pode deixar no 0 ou 1, por exemplo, é o zoom que ele vai, na hora que ele carregar o site, é o tamanho do zoom que ele vai carregar, e ele tem o Maximum Scale também, que é para quê? Para você definir um zoom máximo que o usuário vai poder dar, tá? Então, se você for trabalhar com a parte responsiva, você pode também estar utilizando o Viewport. Vamos ver aqui então um pouquinho rapidamente como funciona o Bootstrap e como você pode estar utilizando ele dentro do seu sistema, tá? Vou passar aqui então para a página do Bootstrap, o getbootstrap.com. Essa é a página do Bootstrap. Ele tem aqui já o download na primeira página, na página inicial. Se você clicar nesse botão, ele vai levar aqui para a página de download, onde você pode baixar aqui o Bootstrap. São aquelas pastas que eu mostrei, Source Code ou então em SAS também, tá? E você também pode utilizar o CDN do Bootstrap, utilizando aqui, ó, os endereços, tá? Só que aí você sempre vai ter que estar conectado na internet, porque ele vai baixar isso da internet sempre, tá? Se você não quiser, então, baixar aqui o Bootstrap e guardar na sua máquina. Aqui em cima nós temos no menu a parte de CSS, onde ele vai ter um menu explicando e dando exemplos de cada formatação CSS que vai poder ser utilizado. Então, por exemplo, ele tem aqui a tipografia. Ele vai mostrar que, por exemplo, o H1 ele vai ficar com essa formatação, que é o semi-bold em tamanho 36 pixels. O H2 ele vai ficar com esse, o H3 com esse e assim por diante, até o H6, tá? Então, por exemplo, a parte de botões. Eu posso ter botões de várias cores e com os cantos arredondados já, tá? Você vai poder estar utilizando esses botões aqui. O Bootstrap funciona como? Você vai utilizar suas tags normais HTML, né, que normalmente o programador já conhece, e vai adicionar uma classe a essa tag. Pode ser um botão, uma tabela, um link, tá? E você vai adicionar essa classe. Então ele vai sempre estar explicando aqui como que funciona essa classe e qual a classe você tem que adicionar para adquirir aquela formatação. Então, por exemplo, aqui eu tenho primary,
Para deixar o botãozinho assim desse jeito azulzinho, eu vou utilizar o Class BTN Primary. E você pode ir aqui encadeando, no caso, as classes. Você pode utilizar mais de uma. No caso aqui ele está usando uma classe BTN e uma classe BTN Primary. Aí eu tenho o Success para ficar verde, o Info para ficar azulzinho mais claro e etc. Tá? E eu também tenho os tamanhos. Você que, por exemplo, quiser colocar um botão maior, botão tamanho normal ou small, o extra small, você vai simplesmente adicionar mais uma classe aqui dentro. Tá? Eu vou mostrar para vocês como funciona já para ficar mais claro como isso aí tudo vai funcionar. Beleza, campeões? Então vamos lá. Tem aqui também a parte de componentes. A parte de componentes é bastante bacana. Ele vai mostrar aqui, por exemplo, os ícones que você pode adicionar dentro do seu projeto. Então, por exemplo, tem um botãozinho onde eu quero adicionar aqui um ícone de OK. Tá? Aqui tem o nome da classe que você vai utilizar dentro do ícone. Ou então um remove. Ou então, por exemplo, um trash aqui, ó, lixeirinha para você poder excluir, botãozinho de excluir, né? Ó, tem um íconezinho de usuário e no total ele tem 200 ícones junto daquelas fontes que nós fizemos o download e descompactamos, tá? Então vai dar para usar tudo isso daqui, qualquer ícone desse eu vou mostrar também. E aqui do lado ele tem todas, tá? As classes existentes no Bootstrap. Então, por exemplo, que eu tenho breadcrumbs, tá? Que normalmente a gente encontra em vários tipos de site. Ó, eu tenho alerts, tá? Que são essas janelinhas coloridas, vai funcionar mais ou menos como aqueles botões. Ó. Eu tenho aqui uma classe alert success para ficar desse tamanho, tá? Dessa cor, etc. Tem aqui também progress bar. Tem vários também, tem o Jumbotron, que é bem bacana, que normalmente você encontra em alguns sites, tá? Tem input groups, onde você tem um botão em um campo, o input, no caso, tá? E várias outras coisas que nós vamos ver, tá olhando aqui, eu vou estar mostrando para vocês. Lá em cima também tem a parte de JavaScript, tá? Que é uma parte bem bacana. Por exemplo, ele tem a parte de modal, onde você vai abrir aquelas janelinhas bonitinhas com o botão de salvar e de fechar teu código aqui para te mostrar, tá? Por exemplo, aqui tem um exemplo, em vez de ele já aparecer na tela, vai ser quando você apertar o botãozinho, ó, ele vai carregar um modal para você. Você pode carregar informações, um cadastro aqui dentro, tá? Tem aqui o modal, tá? Para ficar maior. Tem o small modal também para que ele fique menor, tá? Tem aqui também, ele já vem com o alert, que é aquela janelinha, você tem o xizinho onde você pode fechar, ó, tá? Aquele alert daí, ele está explicando como funciona certinho. Tem a parte aqui do carrossel, que são aqueles banners, tá? Com animações, olha, ele já vem prontinho para você aqui, olha. Ele tem um exemplo de como funciona aqui embaixo, como funciona, dá para você colocar imagem, texto, etc. Tem a parte dos tooltips também, tá? Que é esse negocinho bacana, onde ele aparece ali uma ajuda do lado, em cima, dá para você definir o local onde você quer adicionar isso daí. E também tem a parte da customização. Para entender melhor isso aqui, eu vou explicar já. O que eu vou fazer agora? Eu vou aqui num código HTML que eu tenho já digitado, onde eu não tenho aplicação do Bootstrap, tá? Então eu tenho um formulário de envio aqui com nome, e-mail, assunto, tá? E um botãozinho enviar mensagem. Eu tenho aqui uma tabelinha com a relação de clientes, com o ID, o nome do cliente, o e-mail. Coloquei alguns nomes aqui, alguns cadastros, tá? Pra gente verificar. E tem aqui uma parte de grid que eu vou mostrar também mais ou menos para vocês como funciona. E depois eu tenho um menu aqui feito com Bootstrap para mostrar para vocês que bacana que é. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser executar esse elemento sem formatação nenhuma e sem o uso do Bootstrap, tá? Só para que você entenda aqui um pouquinho como ele funciona. Então o que vai acontecer? Aquele HTML vai carregar essa página aqui, tá? Então tem um formulário, nome, e-mail, assunto, botãozinho, aqui tem uns campos select, né? A relação de clientes é uma tabela comum com borda e as grids aqui que eu coloquei 3 imagens, né? 3 imagens de coisas que eu gosto: bacon, Megan Fox e café, né? Café todo programador normalmente gosta também, né? E bacon é o meu prato preferido, né? Eu como todo dia para não perder o costume. Tá? Então vamos lá. Então isso aqui seria um HTML normal, um layout normal comum que o pessoal utiliza. Já vem com aquela fonte New Roman que eu estou utilizando o H1, né? E agora eu vou aplicar então o CSS do jQuery para ver como que ele, do Bootstrap, né? Para ver como que ele vai ficar, para ver se vai ficar um pouco melhor, tá? Então quer dizer, você faz um site, normalmente você
faz ele com a linguagem HTML e não tem ideia de como formatar, não sabe como você faz. Então, vou mostrar para vocês aqui, vou adicionar um link onde eu vou referenciar aqui o bootstrap.min.css, que é o arquivo CSS dele, tá? Vou adicionar só o CSS, que é para ele poder formatar tudo isso aqui. Você já vai notar uma diferença enorme quando eu recarregar aqui a página. Então, eu vou atualizar, né? Você vai poder observar que ele já formatou aqui as fontes, os campos também acabaram mudando de uma certa forma, a tabela aqui também mudou, a grid não mudou muito, né? A gente vai modificar algumas coisas para você ver como ele funciona. Por exemplo, formulário, eu consigo deixar esses campos um pouco mais bonitos, consigo aplicar também um botão ali naquele enviar mensagem, tá? Então, por exemplo, aqui no campo no input, eu tenho uma classe nele que é o form control. Essa classe vai fazer o quê? Então, eu vou atualizar aqui agora, ó, e você vai notar que esse campo ele mudou, tá? Olha só, esse campo ele modificou. Esse primeiro campo onde eu apliquei aquele form control, ele vai tomar agora a tela toda. Você vai ver que ele tem também aqui, olha, os campos arredondados, bem diferente do de baixo. Vou aplicar a mesma classe aqui no e-mail e no assunto, tá? Então, todos os elementos que eu quiser deixar um pouco mais bonito, ele já vem com aquela cor, tá? É padrão do Bootstrap no caso, mas você tem como mudar essas cores aí, tá? Ele vem, eu posso customizar essas cores. Então, eu vou deixar os form control tanto no e-mail quanto no assunto. Você vai ver que ele já vai modificar os três campos, né? Então, não precisa de muita coisa para você deixar esses campos um pouco mais belos, né? Um pouco diferente do que aquilo que é o padrão do HTML. E o botãozinho enviar mensagem aqui. O botãozinho enviar mensagem, eu consigo adicionar nele uma classe. A primeira classe que eu vou adicionar nele aqui no caso é o btn, tá? Se eu adicionar ele já vai ficar um pouco diferente, ó. Olha lá, já ficou bem diferente do que estava antes. E eu posso adicionar uma cor daquelas, por exemplo, btn primary, tá? Então eu vou lá agora, vou atualizar, lá já vai mudar a cor do botão. E quando eu passar o mouse por cima, ó, ele já coloca um hover. Quando você passar o mouse por cima, ele já vai mudar para indicar que você está ali posicionando o mouse ali em cima, tá? Então, ó, já mudou totalmente aqui a parte do formulário. A parte de tabela ele já ficou mais bonitinho, mas tem como deixar melhor ainda isso daqui, tá? Existem algumas classes onde eu posso colocar aqui, olha, um class table, tá? Vamos ver já se deu alguma diferença. Eu vou atualizar aqui, olha, já tomou 100% da tela e já deixou, olha, todas as linhas já diferentes. As colunas ele também já ajeitou um pouquinho o tamanho, mas eu tenho como deixar melhor ainda, tá? Por exemplo, o pessoal sofre às vezes ou faz algumas POG, né? Conhece POG não? Programação orientada a gambiarra. O pessoal faz ali uns negocinhos, por exemplo, para deixar cada linha de uma cor, né? Cor sim, cor não. Aqui no Bootstrap eu já tenho aqui o table striped, que ele já vai deixar isso daí, tá? Cor sim, cor não. Quer ver, ó? Atualizei. Opa! Aí tem algumas tabelas, algumas linhas. Então uma linha ficou cinzinha mais claro, a outra ficou cinzinha claro e a outra ficou cinzinha claro, tá? Lembrando que esse cinza aqui, ele tá bem clarinho, mas tem como você modificar e customizar na hora de baixar o framework, mas ele já deixa, tá? Uma coisa que antes era um pouco difícil, tem muita gente que acha difícil fazer isso, né? Ou então tinha que fazer ali algumas linhas de programação, if, por exemplo, fazer algum tipo diferente, alguma coisa para poder programar ali. Com jQuery a gente também pode fazer isso de uma maneira fácil, mas ele já tem ali no table para você utilizar isso daí, tá? Eu tenho também, eu posso utilizar, posso voltar para cá, tá? Tem várias classes que eu posso estar utilizando. Eu tenho também o table hover, que é para quando eu passar o mouse sobre a linha, ele já vai também fazer uma marcaçãozinha bacana. Quer ver? Ó, vou atualizar aqui e na hora que eu passar o mouse, ó, certo? Ele já vai marcar ali qual que é a linha que eu estou selecionando. O bacana, que se você utilizar certinho o HTML5, lá eu tenho o T-head, né, que é o cabeçalho a primeira linha aqui da tabela, ele já deixou em negrito, ó, tá? Ele já pegou e já deixou em negrito, ele já sabe que é um cabeçalho e já deixou aqui em negrito. Agora vamos para a parte aqui da grid, por exemplo, para ver como funciona. Então, tá vendo como é que é? É simples. Você vai utilizar classes para poder definir a formatação dos elementos, por exemplo, da tabela, dos campos e dos botões.
tá? A grid é quando você for fazer, por exemplo, um site onde você vai determinar que eu tenha colunas, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas e assim por diante, tá? No próprio na parte de CSS da documentação do Bootstrap, eu tenho aqui, ó, Grid System, onde ele vai mostrar para você mais ou menos como que funciona esse sistema de grid, tá? Então, por exemplo, ele vai ter aqui, ó, ele vai estar explicando que são 12 colunas no máximo que você vai poder estar utilizando, tá? Então, ele tem medidas que vão de col 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Como vai funcionar? Por exemplo, eu tenho 2 colunas, eu quero um site com 2 colunas, mais ou menos como está aqui. Eu quero que a primeira coluna do lado esquerdo, ele tenha o tamanho de 8 colunas. Então ele vai compreender aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a outra coluna ele tem o tamanho de 4, tá? Então você vai utilizar esse número aqui, normalmente é o número de colunas que você vai ter. Tá? Que você vai, por exemplo, essa coluna aqui então vai tomar o tamanho de 8 e essa o tamanho de 4. Aqui eu quero, por exemplo, fazer 3 colunas de tamanho igual, né? Tamanhos iguais. Então eu vou dividir 12 aí por 3, né? Vai dar 4. Então eu tenho uma coluna com tamanho de 4, 4, 4. Eu posso também fazer 2, tanto de colunas que você quiser, tá? E ele tem aqui embaixo certinho como você vai poder estar utilizando. Então você vai ter que ter uma classe ou que é para abrir uma linha, e dentro você vai colocar as colunas, tá? Da maneira que você quiser. Então ele é bem bacana. Eu vou mostrar aqui como vai funcionar, tá? No caso aqui, então, essa primeira div, eu vou colocar uma class ou para ele saber que é a linha. E nessa div que eu vou definir que eu tenho, tá? Uma coluna que vai valer aqui, eu vou separar em 3 colunas, né? E essas colunas eu vou deixar do mesmo tamanho, né? 4 vezes 3 dá 12, que é o tamanho máximo de colunas que a gente vai ter ali, tá? Então eu vou salvar aqui. Vamos ver aqui, tá aqui, beleza, e vamos fazer o nosso teste. Vou atualizar. E o que vai acontecer? Ele vai deixar, olha, aquelas 3 linhas, 3 imagens que eu tinha antes em colunas, ó, deixou um do ladinho do outro. Tá, já melhorou um pouquinho. Aí se eu quiser, por exemplo, deixar alinhado ao centro, que aqui não está, né? Eu consigo deixar alinhado ao centro? Vamos dar uma olhadinha aqui. Junto, lá eu também tenho, tá? Os alinhamentos de texto que já vem pronto. Você não precisa de fazer nada. Até eu tenho Text Center. Eu tenho também a direita, a esquerda, o justificado, tá? Você vai colocar aqui junto dessa coluna e ele vai alinhar tudo que tem ali dentro ao centro, automaticamente, sem que você tenha que ficar mexendo muito. Ó, atualizei, pronto. Ó. Pode notar aqui que a frase da coluna 1, coluna 2, coluna 3, tá? Ele já alinhou. Inclusive as imagens eu posso aplicar alguns CSS nele para que ele fique diferente. Quer ver? Ó? Vou mostrar aqui para vocês. Essa é a primeira imagem do bacon. Eu vou aplicar aqui uma classe aqui. E eu tenho uma classe nele lá que é o IMG Circle. Tá? Essas classes você não vai decorar. Tá? Na verdade, você vai conhecer elas conforme você for utilizando, né? Você vai ter que ir lá no site, pegar na documentação essas classes para poder utilizar. Então não vai dar, por exemplo, assim, para você decorar da primeira vez. Eu tenho conhecimento delas porque eu já uso há algum tempo, né? Então esse círculo aqui, vamos dar uma olhadinha como vai ficar. Vou atualizar, olha, ele vai deixar a imagem, né, com a borda circular, vai ficar um círculo realmente, tá? Que é uma coisa, por exemplo, você tem lá que fazer um certo CSS, uma certa parte de programação para colocar. E agora você não precisa ter o conhecimento 100% para estar colocando isso aqui, tá? Eu tenho outro também, tá? Essa parte aqui, se eu não me engano, no CSS, ele tem aqui images, olha, ele tem 3 tipos, que um é o rounded, o circle e o thumbnail, tá? Eu vou utilizar os 3, na Megan Fox aqui eu vou colocar a class img thumbnail e aqui eu vou colocar a class img rounded. Opa, rádio, tá? Só para completar aqui, esse editor que eu estou utilizando é o Sublime Text, é um editor muito bom, tá? Ele é multiplataforma, tem para o Mac, tem para o Windows, e eu recomendo a utilização desse editor, até por ele ser bem levinho, tá? Então eu vou vir aqui, vou atualizar,
Pronto, olha só. Então a Megan Fox aqui ficou uma bordinha ao redor da imagem dela. E esse que é a coluna 3, ó, você pode ver que ele ficou com os cantinhos arredondados. Então ele já ficou certinho um do lado do outro e cada um com uma formatação diferente, sem que você tenha que mexer em Photoshop, mexer em Fireworks, mexer lá no Paintbrush, abrir ele num programa de edição gráfica para poder fazer isso daqui. Ele faz isso de uma maneira bem fácil e automática, tá? Eu vou aplicar um zoom aqui para a gente poder ver como vai ficar quando a gente atinge um tamanho uma outra resolução, tá? Simulando, por exemplo, um dispositivo móvel. Lembrando que eu estou utilizando o Chrome, mas ele tem aqui também um simulador para você ver certinho qual resolução que ele vai, como vai ficar em cada resolução, tá? Assim como o Mozilla Firefox também tem. Então, por exemplo, aqui no caso da grid, como eu aumentei muito, ele vai acabar colocando uma linha embaixo da outra, ó. Antes nós estávamos em colunas, né? Estava uma coluna do lado da outra, ó. Vou aplicar um zoom menor, tá um do lado do outro. E quando eu apliquei um Ctrl mais aqui, ele ajeita já o seu layout para que ele caiba na tela, né? Antes não ia caber um do lado do outro, então ele colocou um embaixo do outro. Ele faz isso já automaticamente, sem que você tenha que fazer muita coisa. E aí, por exemplo, nós podemos ter aqui também, aqui o nosso site ele está tomando a tela toda. Esse exemplo ele está tomando a tela toda. Então eu vou fazer o seguinte, ele tem uma classe que nós podemos utilizar, que é o container. Esse container ele faz o que? Ele vai deixar essa tela, esse conteúdo da nossa tela centralizado. Quer ver? Ó? Então vou voltar para cá, vou atualizar, pronto. Ele já deixou de ficar grudado aqui nas bordas, olha. Tá lá, já ficou centralizado. Isso aqui ele tem um certo tamanho, tá? Normalmente aqui acho que o maior, se eu não me engano, é 970 pixels. Ele tem certinho aqui, deixa eu puxar aqui pra gente dar uma olhadinha. Aqui no Customize, customizar. Ele tem aqui os tamanhos certinho, inclusive aqui no Customize, é aqui que você vai customizar quais são as cores que você vai estar utilizando, tá? Ele utiliza less no CSS. Então você pode definir a cor aqui e ele vai herdar essas cores depois. Por exemplo, aqui eu tenho o Success, que lá era, no caso, verde, né? Então você pode trocar essa cor aqui para uma outra cor que você queira. Aqui está em RGB, mas ele aceita você escrever o nome também da cor, se você quiser, tá? Mas você pode colocar o código RGB, o código hexadecimal, que ele vai funcionar também. Então, por exemplo, aqui eu tenho Primary, Success, o Info, Warning e o Danger, né? Então, por exemplo, é tudo vermelho e você pode mudar aqui e aí todos os elementos que tem o Danger, ele vai estar herdando, tá? E aqui você vai poder estar mudando, olha, a fonte. Se você não gosta daquela fonte que está lá, você muda, pode colocar outra fonte qualquer aqui, tamanho, olha, normalmente o tamanho dele é 14 pixels, você muda, os ícones, onde estão os ícones, tá? Os componentes, por exemplo, qual padding que você vai utilizar, qual o border radius, se você quiser. Se você não quiser, você pode zerar todos os border radius. Aí o que acontece? Essa bordinha arredondada que tem aqui no campo vai ficar quadradinha, tá? As tabelas, por exemplo, aquela cor cinza ficou muito clarinha. Você pode vir aqui trocar o hover quando você passa o mouse por cima. Passou o mouse por cima, ele troca, coloca um cinza um pouco mais escuro, tá? Vai lá e coloca um cinzinho um pouco mais escuro, e assim por diante, tá? Os botões aqui, etc. E aqui, deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu ver onde está o tamanho da tela, provavelmente, deixa eu ver aqui, tá? Então o que acontece? O tamanho das telas dele já é em padrão 1200, 992, 768 e 480. Então esse vai ser o tamanho máximo para cada tela, e quando eu utilizar aquele container, ele vai deixar sempre nesse tamanho máximo aqui, tá? Então provavelmente a minha tela aqui ela está em 1200 pixels, tá? Eu estou utilizando 1366, então deve estar aqui em 1200 pixels. Quando você for aumentando, por exemplo, né, a gente vem em outra tela, você vai ver que ela também vai modificar, sempre deixando centralizado. Então acontece, a cada Ctrl mais desse que eu estou dando, né, ele vai modificando aqui para 992, depois 768 e por último por 480, que é o menor que ele tem, ó, tá? Então olha só, aí ele já ficou, já se adaptou à tela aqui. Bom, com o Bootstrap, então, você pode fazer os formulários, ele vai deixar um pouco mais bonito, as bordas arredondadas. Como a gente utilizou o container, vai dar para ver mais aqui, tá? E você também pode utilizar, então, a API do próprio HTML5 para poder fazer, aí no caso, a validação dos campos. O Bootstrap também tem alguns plugins, que no caso, por exemplo, você pode utilizar máscaras no campo.
tá? Ele tem um validador dele, ele também tem as máscaras, por exemplo, para você colocar CPF, CNPJ, data e etc. Ele tem date picker, tá? E ele utiliza o jQuery normalmente para poder fazer esses elementos. Então é uma coisa bem bacana mesmo estar utilizando, pesquisa bastante. E aqui, olha, tem um outro exemplo que eu deixei, que no caso é um menu, tá? Ele tem esse exemplo aqui no navbar, tá? Aqui não, aqui lá em cima nos componentes. Ele tem aqui o navbar, onde ele vai explicar como você faz essa barra de navegação. Eu fiz ela a parte aqui, por quê? Porque eu quero mostrar a parte responsiva dela, tá? Então eu vou aumentar aqui o zoom e vai chegar uma hora que, né, os botões não vão mais caber no menu. Então o que acontece? Ele modifica o menu e adiciona um botãozinho aqui do lado. Esse botãozinho aqui, na hora que você clica, ele vai mostrar o restante do menu aqui embaixo. Tá, olha só que bacana esse Bootstrap, é do capeta, hein? Funciona tudo certinho, que maravilha. Ó. Já faz um menu responsivo para você sem que você tenha que fazer muita coisa. Na verdade, você tem que saber o código dele, só que eu vou mostrar já, não é difícil. Esse menu, inclusive, ele tem aquele menu com um drop-down, tá? Onde você pode, por exemplo, se eu vou fazer um sistema, você vai pegar e vai tá, no caso aqui, colocando as opções dentro desse cadastro. Tá? Que fica legal, por exemplo, cadastro, marca, produtos, categoria, ele pode colocar aqui um divisor, cidade, cliente. E você pode colocar um ícone aqui também. Ó. E do lado aqui, ó, você tem aqui um campo de busca, se você precisar, eu já coloquei um íconezinho, a lupa. E aqui, ó, tem um íconezinho do usuário e tem aqui, ó, um outro drop-down com trocar senha, meus dados, sair, para você utilizar no sistema, tá? E lembrando, então quando você der aqui o zoom, ó, vai dando zoom, aumentando, a hora que não caber mais, ele já vai ficar aqui certinho, um botãozinho bonitinho para trocar isso daí. Então olha só que bacana, e é bem fácil de fazer isso daí, não é coisa de outro mundo, tá? No caso aqui eu tenho código, a única coisa é que ele é um código um pouco extenso, por quê? Porque ele tem várias opções, ele tem vários itens, tá? Mas na verdade você vai fazer o quê? Vai só adicionar uma barra de navegação, vai colocar as classes que ele necessita, tá? Isso aqui ele está explicando tudo certinho lá no site, o que você tem que colocar e para que serve. No caso aqui, nós vamos fazer aqui um container fluid, que é para ele fazer aquela ajeitadinha ali na hora que estiver no responsivo. Tá? Essa parte aqui no navbar header, aqui seria o cabeçalho, é a parte aqui onde eu tenho aquela minha logo que eu coloquei do Compra Canibal, fazer um merchan também, né? E o botãozinho que vocês apertam, só que esse botãozinho ele só aparece quando ele tiver numa resolução aí de dispositivo móvel, de tablet, por exemplo, de celular, tá? No caso 480 normalmente. E aí aqui ele tem o restante do menu. Aqui o lugar onde tem aqui o home, ó, tá? O ícone eu posso colocar dentro de um i, que é o italic, né? Mas eu só estou utilizando aqui no caso essa classe por causa do íconezinho, e o restante do menu aqui, então ele é todo feito em lista, tá? Mas ele é bem fácil de fazer, você não vai ter muito problema, tá? Pessoal, esse mini curso aqui é um mini curso rápido, então é o bônus aí que a gente deixou, tá? Eu sei que a explicação foi um pouco rápida, mas eu acho que já deu para entender que dá para você fazer hoje uma aplicação em um site bonito, um site legal, sem que você tenha que ficar se matando, não só se matando, mas às vezes você não tem o conhecimento suficiente, então você não leva jeito para a coisa, né? Então o que acontece ali? Aí você não precisa de ter conhecimento aprofundado em CSS para poder deixar pelo menos o site legal, né? Deixar ali utilizável, tá? E sempre lembrando que você tem que prezar pela usabilidade também. No caso aqui eu vou mostrar para vocês o site que é o rapbootstrap.com, que ele é bem bacana, tá? Que é onde o pessoal, o cara que é fera em Bootstrap, ele faz layouts e temas e vende aqui esses layouts, tá? Então só um exemplo aqui para vocês, tem um live preview de um admin que tem aqui, que ele está aqui há 8 meses, e ele custa $18, tá? Então, por exemplo, você está fazendo o seu site aí também, o admin não tem ideia de como fazer um layout, você pode estar utilizando um layout desse daqui, tá? Ou então, por exemplo, ele vai ter vários componentes, inclusive de gráficos, ó, tá? Ele tem gráfico de tudo quanto é jeito, tá? Ele vem tudo isso daqui para você, o código aberto para você poder
verificar. Ele tem os ícones dele que são um pouco às vezes diferentes dos ícones que vocês pedem, que existem lá, ó. Tem os menuzinhos bonitinhos, tá? Então às vezes é um pouco diferente, ó. Ele tem até a animação um pouco diferente. Então você pode baixar isso daqui comprando, custa $18, é bem barato, tá coisa de R$40 aí. E o legal é que se você aprender muito de Bootstrap, você pode colocar os seus temas aqui para baixar. E olha só, por exemplo, aqui o cara 18 vezes, ó, foi baixado aqui, foi comprado 12.006 vezes. Agora faz aí, 12.000 vezes 18 para ver quanto que dá. São dólares, tá? Em 8 meses. Dá um dinheirinho bom. Aqui tem um sitezinho aqui também do lado, ó, que já foi comprado 11.000 vezes, tá? Ele é $17, é um site barato, tá? E o pessoal aí, se você ficar fera, então, dá para colocar, por exemplo, o seu site que para baixar você pode criar temas e vender esses temas aqui, tá? E normalmente esses temas eles são responsivos, tanto o admin ali quanto também a parte do nosso amigo aqui, tá? Do site também. Bom, isso aí, pessoal, foi uma parte só para que vocês conheçam um pouquinho desse framework, tá? Existem outros frameworks CSS, tem o Foundation, Less Framework, Golden Grid e vários outros. Então, se você quiser dar uma olhadinha em outros frameworks, eles funcionam quase da mesma maneira, é bacana você conhecer. E tem até um comparativo entre frameworks mobile aqui, para vocês conhecerem outros frameworks também, tá? No caso, tem outros sites aqui, que é o Wrap Bootstrap, que é o tema, tá? No caso ali para você comprar os temas, os templates. Tem o Bootwatch, que é onde você pode baixar tema, que o tema dele já vem pronto, em vez de vir verdinho, vai vir outra cor, tem outras fontes também, etc. Tá? E tem o startbootstrap.com. Esse aqui é a bibliografia que eu utilizei para fazer os slides, tá? Basicamente são o site Bootstrap do Jay Carey e mais aí o livro do Fayad e do Smith, tá? Finalizando aqui então, se alguém quiser entrar em contato comigo, depois eu não deixei aqui, mas eu vou colocar aqui embaixo para vocês, mas vocês podem mandar um e-mail no professorbernes@professorbernes.com, tá? Se quem precisar de mandar um e-mail, quiser mandar alguma pergunta aí pra gente, eu vou estar tentando responder aí. Eu gostaria de agradecer a sua participação nesse primeiro congresso de TI, né? Esse congresso online, e que eu acho que é uma ótima ideia, uma ótima parceria para todo mundo conhecer várias coisas da parte de TI, e eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado também vocês a adquirir algum tipo de conhecimento. E depois de tudo isso, aproveita, ó, entra na loja lá, ó, e compra nossos produtos, tá certo? Dá uma mãozinha lá pra gente também. Minha gente, obrigado e sucesso para todos.